Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. 16º dia do nosso desafio bíblico, 28 dias com Mateus. Lendo a Bíblia juntos, eu aqui, você aí, e nós sendo edificados, fortalecidos por Deus e tendo a nossa fé renovada. E se você ainda não é inscrito nesse canal, chegou aqui agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações, já deixa o like aí, comenta, compartilha esse vídeo. Nós estamos aqui juntos pela fé, crendo em um Deus que é capaz de transformar vidas e mudar qualquer situação. Estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, em 28 capítulos, cada dia um capítulo e um vídeo aqui no canal às 22 horas. O capítulo 16 já tem início com Jesus sendo tentado pelos fariseus e saduceus, né? Os religiosos atacam novamente. Os religiosos que não praticavam nada da sua própria religião, né? Que tinham muito conhecimento e zero prática. Eles ficavam tentando fazer Jesus se contradizer, fazer Jesus errar, pegar Jesus de alguma forma no pulo ali, para poder dizer, olha, tá vendo que esse homem é um mentiroso? Aqui no começo desse capítulo, eles já pediram um sinal. Nos mostre um sinal vindo do céu, um sinal do final dos tempos. Nós já estudamos, quem está aí no propósito já viu que lá no capítulo 12 já haviam pedido um sinal para Jesus. E Jesus deu uma resposta assim, tremenda, que essa geração era muito incrédula, muito perversa. E aí ele citou o Antigo Testamento, que os ninivitas se converteram com a pregação do profeta Jonas. E Jesus disse, eis aqui quem é maior que Jonas. E a rainha do sul veio para ver, para ouvir a sabedoria de Salomão. E está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus já tinha dito que não haveria mais sinais, ele não ia fazer sinal. Jesus já tinha falado sobre isso. Mas novamente eles aqui, insistindo. Mostra um sinal vindo do céu. Jesus respondeu a mesma coisa aqui no capítulo 4, no versículo 4. Uma geração má, adúltera, pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E retirou-se. No capítulo anterior, Jesus falou para os discípulos, deixa eles, porque a planta que meu pai não plantou será arrancada. São cegos, guiando outros cegos. E agora ele simplesmente deu essa resposta, não vai ter sinal, e se retirou. Não adianta ficar insistindo com pessoas que não estão indo até Jesus simplesmente para tentar provar alguma coisa para si mesmo, mas não tá nem aí para crer. Então Jesus ele não perdia muito tempo não, ficava quebrando cabeça não, isso a gente pode ver aqui claramente, né? E a partir do versículo 5 vai falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, justamente esse mesmo povo que pediu esse sinal para Jesus, né, vai falar sobre esse fermento. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Gente, é aquilo que eu estou falando em todo o capítulo. Os discípulos eles não estavam apercebidos, eles estavam simplesmente voando. Por isso que eles eram chamados o tempo todo de homens de pequena fé. Jesus fazia questão de dizer isso. Por quê? Porque eles estavam vendo o tempo todo os milagres, as curas, e eles insistiam em ficar, como é isso? Nossa, me explica, como assim? Quando Jesus chamou os fariseus de cegos, condutores de cegos, eles falaram, nos explica, Senhor, não entendemos. Quando foi da multidão da multiplicação, como que vamos fazer? Depois Jesus operou novamente outra multiplicação e eles continuam do mesmo jeito aqui. Então, quando eu falo no popular do meu jeito, né, dizendo nem Jesus estava com paciência a mais, é isso que eu tô querendo dizer, porque Jesus ficava dizendo, vocês não estão vendo não o que está acontecendo não, gente? Quem assistiu a live que eu fiz aqui ontem, no canal, vai pegar a referência, porque ontem eu falei sobre olhar espiritual. Não seja cego espiritualmente, não fica olhando as coisas pelo olhar natural, não, porque você não vai entender nada. Jesus, ele não vai falar com você com uma linguagem carnal, não, é uma linguagem espiritual, uma linguagem do céu. Então você tem que estar ligado para poder entender, você tem que pedir discernimento para poder entender quando Jesus vier falar com você. Para entender a palavra, tem que estar com os ouvidos espirituais abertos, com os olhos espirituais abertos para enxergar também a vontade de Deus. Ontem, no capítulo 15, Jesus falou ouvir e entender, e não é só ouvir, você precisa entender o que Jesus está falando. Então Jesus estava falando assim,
cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, Ele tá falando isso porque a gente não trouxe pão. Jesus falando espiritual. E eles olhando pelo lado carnal. Minha gente, vamos acordar o tempo todo. O Senhor Jesus está nos alertando. Vamos despertar. Deixa de estar ouvindo sem entender, deixa de estar vendo sem enxergar. Eu vou querer dizer aqui, vocês tenham cuidado com os ensinamentos enganosos. Cuidado com essas doutrinas enganosas, falsas, que vão fazer vocês ficar com fardos pesados, debaixo de uma religião apenas, seguindo os preceitos ali, e nunca vão saber quem é Deus verdadeiramente. Prestem atenção, vocês sabem pensar, têm um discernimento, têm um conhecimento, vocês são inteligentes. Ele estava falando de fermento, querendo dizer doutrina, ensinamento. Qual a doutrina você tem escutado, você tem seguido? Qual é o ensinamento que você tem seguido? Será que ele está de acordo com essa palavra? Com a palavra, com a vontade soberana de Deus, daquilo que Deus instituiu desde o princípio? Ou será que a doutrina que você está ouvindo está de acordo com tradições humanas? Porque foi isso que Jesus combateu no capítulo 15. A tradição estava sendo maior do que a lei de Deus, de Moisés. Honrar pai e mãe, estava sendo maior. E Jesus disse, cuidado para a sua tradição, superstição, crença familiar. Cuidado para isso aí não sufocar e ser maior do que a palavra de Deus. Porque o que tem que estar acima é a palavra de Deus. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós vamos alcançar a verdadeira fé. Tudo que Jesus faz tem que ser com fé. Se você não está percebido, Jesus vai te chamar igual chamava os discípulos, homens de pequena fé. Para com isso. A partir do versículo 13, nós temos a confissão de Pedro. Tem esse título aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias e alguns dos profetas. Mas e vocês? Continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita glória! Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. A expressão Cristo já era uma expressão que os judeus conheciam. Cristo se referia ao Messias que viria, que eles esperavam. Então, falando tu és o Cristo, já está revelando que Jesus era o Messias. Filho do Deus vivo, filho de Deus, era uma expressão nova, era uma expressão ainda não conhecida nem ouvida, apesar que Deus, no batismo de Jesus, falou, tu és o meu filho, né? Mas essa expressão não era uma expressão conhecida pelos judeus, filho de Deus. Pedro, ali naquela confissão, ele reconheceu Jesus não apenas como Cristo Messias, mas como Filho de Deus. Pela primeira vez, né, ele foi reconhecido como Filho de Deus, pela boca de algum discípulo. Então, Jesus disse a ele, olha, não foi ninguém aqui, ser humano, que te revelou, que te falou isso, não. Isso daí quem te revelou foi o Pai que está nos céus. Sim, eu sou o Filho de Deus. E agora eu vou dizer quem você é, Pedro. Eu vou te afirmar, agora que você teve essa revelação do céu, eu vou lhe afirmar uma coisa. Porque isso confirma, olha que coisa linda, confirma o que eu acabei de dizer. Gente, eu não programei o que eu vim falar aqui, não. Quando eu vou gravar o vídeo, eu leio o capítulo antes de gravar o vídeo, eu oro ao Senhor, eu escrevo, anoto algumas coisas para minha memorização, assim, do que aconteceu, e não são todos os capítulos que eu faço isso. Mas eu fico refletindo naquilo, sabe? Eu fico pensando por vários tempos, sabe? Bastante tempo sobre o capítulo, imaginando, orando. E eu não estou seguindo um roteiro, o que eu vou falar agora, eu simplesmente liguei a câmera e estou falando aqui. Quando eu edito os cortes, alguma coisa que às vezes as meninas chamam, o bebê acorda, né? Porque não sabe, tem uma multidão de filhas aqui. Então, eu tenho que parar várias vezes, às vezes acontece barulho. Então, sempre tem muitos cortes o vídeo, mas não é porque eu fico seguindo o roteiro, não. Às vezes eu paro para olhar se é isso mesmo, né? Para não falar besteira aqui, para confirmar com o versículo. Mas eu não estou seguindo uma linha. Então, quando eu falo assim, gente, que eu pensei nisso agora, realmente pensei nisso agora, que parece força de expressão, mas não. Então, eu tô falando assim, que eu acabei de falar, porque eu acabei de me lembrar das minhas próprias palavras agora, que eu falei assim, vamos abrir a visão espiritual, porque Jesus, ele quer falar e ele vai falar de uma forma espiritual e não carnal. Então, aqui, Pedro entrou no espiritual.
Pedro olhou pelos olhos espirituais e disse: esse daí, eu digo que tu és o filho de Deus vivo. Tu não és só o Messias, tu és o filho de Deus. E aí Jesus disse: opa, agora ele entrou na minha atmosfera. Agora ele saiu da visão ali limitada, carnal. Eu acho que é João Batista. Agora que ele recebeu uma revelação, aí eu vou entrar e vou revelar mais ainda. Oh, aleluia. Porque quando você sai da esfera natural e entra no espiritual, aí Jesus começa a se revelar. Como foi lá com a mulher cananeia. Quando ela adorou, Jesus não estava falando com ela. Quando ela adorou, ele respondeu ela. Tem que entrar na atmosfera espiritual para ter uma comunicação espiritual com Jesus profunda, para receber a revelação no espiritual, porque na carne você não vai ser, Jesus não vai te revelar nada. Ele disse: tu tiveste essa revelação, Pedro, e agora eu vou te fazer uma outra. Você disse quem eu sou e eu vou dizer quem você é. Aleluia. Eu vou afirmar que você é Pedro. O nome Pedro significa pedra. Você, Pedro, é uma rocha. Tu és Pedro. Ou seja, tu és realmente o que o teu nome significa. E sobre esta pedra, Jesus estava falando dele. Tu, Pedro, tu és pedra. Tu és Pedro. E sobre esta pedra aqui, ele está falando dele, Jesus. Se lembra? Vocês, quem está acompanhando tem que estar ligado que a gente leu. Jesus contou sobre a casinha edificada na areia e edificada sobre a rocha. Nós falamos, a areia é o quê? O mundo, que vai se esvair, que não aguenta nada. Mas a rocha quem? A rocha é Jesus. Então ele estava falando sobre ele, sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Oh, glória a Jesus, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Grande revelação Jesus deu a Pedro naquele momento. Um privilégio que Pedro recebeu ali do céu, quentinho, a revelação que Jesus era o Filho de Deus e a revelação que era sobre esse Filho de Deus que seria edificada e firmada uma igreja forte. Aleluia. Forte por quê? Porque essa igreja ela não iria olhar pelos olhos naturais, ela não iria ser uma igreja que iria ser influenciada pelo fermento de doutrinas enganadoras, não ia ser uma igreja que iria ser derrubada por ventos, mas essa igreja ela seria firme por causa da rocha de sustentação que é Jesus. Essa igreja, as portas do inferno jamais teriam o poder de prevalecer contra ela. Era uma revelação do futuro. Por quê? Porque ali Jesus ainda não tinha morrido, não tinha passado pela morte, pelo sacrifício de cruz, ainda não tinha passado, ressuscitado. A igreja não tinha se formado ainda, então era uma revelação futura. Pedro recebeu uma revelação, entrou na atmosfera espiritual e já recebeu uma revelação de Jesus ali. Quem tinha? Saia dessa carne, entra no espírito que você vai ver grandes coisas, o Senhor vai lhe revelar. Assim como diz lá em Jeremias, já vai Luana agora citar no Antigo Testamento, igual Jesus fazia. Como diz lá no profeta Jeremias 33 e o versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus está dizendo, venha para a atmosfera espiritual, saia dessa zoninha aí de comodismo, saia desse eu já sei, eu tenho uma religião, deixe de ser cru. Bota esse bolo aí para cozinhar, esquenta um pouquinho que você vai sentir, que você vai entrar nessa atmosfera espiritual e você vai receber a revelação. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa expressão, portas do inferno, era usada, e até hoje ela é usada ainda, mas ela era bastante utilizada para falar sobre a morte. Portas do inferno. É o que todos os homens temem, é o destino de todos nós, não é assim que a gente diz? Pode você não realizar nada, ninguém tem certeza de nada na vida, agora temos certeza que vamos morrer. Então a morte, ela era a única coisa que era indestrutível e inabalável, ninguém conseguiria vencer a morte. O maior inimigo de todos, a mortalidade humana. E quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele estava querendo falar isso. Jesus estava falando ali da vida eterna. Aleluia! Que coisa linda! Isso é lindo, gente! Isso é lindo, minha gente, isso é lindo. Jesus já estava falando do que viria, que ele iria vencer a morte. Ele, a rocha maior, a pedra grande, a pedra firme, maciça, a pedra de sustentação. Ele era o vencedor da morte. E a morte não teria mais poder sobre a igreja.
As portas do inferno jamais prevaleceriam. Por quê? Porque ele iria vir com a promessa de vida eterna. Deus, abre o entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Jesus, para a tua palavra. Porque muitas vezes interpretamos a tua palavra de uma maneira tão rasa, superficial, carnal. Vocês se lembram que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, vocês lembram? Porque ocultaste as coisas dos sábios, entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus revelou aos pequeninos e ao quem o Filho quiser revelar. Jesus quer revelar, ele revela. Jesus quer mostrar, ele mostra. Foi isso que aconteceu aqui. Ele quis mostrar para Pedro o que viria, a promessa, a restauração. Ele estava ali revelando o mais profundo de toda a Bíblia, a redenção da humanidade. É forte isso daqui. Muitas pessoas interpretam como que Jesus estivesse falando de uma religião, de uma igreja específica, de um nome, de uma placa. Não! Minha igreja são as pessoas, as almas que estariam na verdade, em Cristo, firmadas com a promessa de vida eterna, que anda pelo caminho da verdade, que vão entrar pela porta estreita, caminho apertado, de dificuldade, de sofrimento. Essa é a promessa. Mas no final, é vida eterna. Aleluia. Vencer a morte, não há nada maior do que isso. E depois Jesus ainda disse mais, se dirigindo para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar aqui vai ser ligado lá. E o que você desligar aqui vai ser desligado lá. Isso é uma referência à pregação, ao mandamento que Jesus faria: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus estava dizendo as chaves do reino. O que são as chaves que abrem as portas do reino? A mensagem. É a mensagem do evangelho. Você vai ficar nessa missão de falar, de pregar, de anunciar. Você vai proclamar com a sua boca. Como ele disse na missão para os discípulos lá no capítulo 10. Anunciar e dizer que o fim está próximo. E depois que ele falou isso, ele disse: olha, não diga a ninguém essa história de Cristo não. Fica só entre nós. Muitas vezes o que Jesus revela antes do tempo a você é para você saber mesmo. Tudo que Jesus lhe revela do futuro. Não é a hora de dizer não. Às vezes Jesus lhe revela e diz: espera um pouquinho. Espera um pouquinho, você já está sabendo? Vai chegar o momento. Vai chegar o momento de você usar essa revelação. Continuando, 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado. Jesus começou a mostrar para eles a realidade, falar que eles iam ter que ver que ele ia passar por coisas ruins também. Ele estava o tempo todo só fazendo cura, milagre, libertação, ensinando. E ele chamou os discípulos e disse: olha, agora vocês vão ver que vai começar um estreito maior. Vocês estejam preparados, vocês se liguem, vocês parem de ser esses homens de pequena fé. Comece a se ligar, porque agora o negócio vai estreitar mais. Vocês têm que estar ligados, vocês têm que parar com essa conversinha e agora? Vocês têm que parar com isso. E essa mensagem de Jesus é para nós também hoje. Como é que eu e você estamos em posição de discípulos dos dias atuais, diz que é discípulo de Jesus e não está preparado para nada? A gente precisa se orientar. Aí Pedro, que foi o mesmo, né? O mesmo Pedro, foi outro não, viu? O mesmo Pedro que teve a revelação, que saiu da visão carnal, entrou no Espírito, recebeu a revelação de cima, recebeu a revelação de Jesus. Coisa linda, tremenda. Volta para a carne de novo. E pior, influência maligna. Deixou-se ser influenciado pelo maligno. Começou a falar: não, Jesus, não, isso não vai acontecer com você, não. Jesus estava falando que ia sofrer, que eles estivessem preparados. E aí a visão espiritual já tinha se fechado e Pedro disse: vai não, isso não vai acontecer não, de modo nenhum. Messias? Porque Jesus tinha acabado de revelar que era o Messias. De modo algum isso vai acontecer, Pedro disse. Meu Deus, que coisa forte. Versículo 22, olha aí na sua Bíblia. De modo algum isso acontecerá. E aí Jesus repreendeu diretamente o diabo. Olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Visão carnal só serve para ser influenciada pelo maligno, pelo diabo. Se a sua visão carnal, ela só fica ligada direto, você não dá lugar para o espiritual, você só vai ser influenciado pelo inferno. Sua visão vai ser limitada e vai ser amaldiçoada. Jesus acabou de dizer para Pedro que ele era a pedra, ele era a rocha, ele era firme, que ele ia ter as chaves do reino, que ele ia anunciar a palavra de forma poderosa. E mais pra frente a gente vai ver que realmente Pedro anunciou a palavra de uma forma poderosa. As chaves realmente estavam nas mãos dele. Autoridade.
Mas quando a visão carnal é ativada, é uma podridão mesmo, viu? A pessoa que acabou de dizer, que Jesus acabou de dizer que ele era pedra, deu lugar para Satanás. E Jesus olhou para ele e se referiu a Satanás e disse: tu és pedra de tropeço. Enquanto Jesus é a pedra fiel, a pedra firme de sustentação. Enquanto Pedro é a pedra pequena que prega o evangelho, Satanás é a pedra de tropeço que faz eu e você duvidar. Eu e você olhar para as palavras de Jesus e dizer: isso não vai acontecer. Vocês têm noção do quão grave isso é? Jesus estava orientando, dizendo: olha, vai acontecer isso e isso. E Pedro deixou-se ser usado, a boca dele ser usada pelo inimigo para dizer: de modo nenhum isso vai acontecer. Porque os planos do inimigo é esse. É que o plano de Deus não aconteça. O inimigo quer chegar para sua vida e dizer assim: você não vai sofrer não. Não, você não precisa passar por isso não. Você não precisa passar por essa humilhação não, porque você é filho de Deus. Você não precisa passar por isso. Isso é vontade de Deus, um sofrimento desse? Tenha cuidado. Repreenda, esteja atento, esteja ligado para trás de mim, ainda que seja um vaso de Deus que esteja dizendo isso para você. Assim como Pedro era, escolhido a dedo, mas se deixou ser usado. Então, pode ser quem for. Se estiver falando que essa palavra não vai se cumprir na tua vida, repreenda, diga: para trás de mim, Satanás. Eu quero pedra de tropeço, minha vida está firmada na rocha. Jesus é que tem a última palavra. Eu estou me arrepiando inteira aqui falando. Jesus é quem tem a última palavra na minha, na sua vida. Ninguém tem autoridade para dizer que a palavra que Deus disse para você não vai acontecer, não vai se cumprir. Porque se Deus falou, se Jesus falou, nenhuma pedra de tropeço vai atrapalhar, não. Jesus é radical, viu? Não pense que Jesus é bestinha. Ai, Jesus é amor, Deus é amor. É, mas Jesus tem palavras duras, um discurso muito forte. Porque Jesus já viu ali que Satanás já tinha conseguido espaço, então ele começou a falar uma coisa mais dura ainda. Ele olhou para os discípulos e disse assim: olha, se algum de vocês quiser vir comigo, estiver disposto, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu vou mandar a real. Estejam dispostos a renunciar. Se alguém quiser vir após mim. É o versículo 24. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esqueça sua vontade, seu comodismo, seu bem-estar, seus desejos. Pegue seu sofrimentozinho sem reclamar e me siga. Entendeu? Porque fazendo assim, você vai ganhar depois. Você vai fazer parte da promessa. Você vai fazer parte da revelação, do espiritual, do mover. Mas você precisa perder para poder ganhar. E muitas vezes, eu falei isso no grupo, porque nós temos um grupo do WhatsApp para comentar, né, os capítulos. Eu falei isso no grupo hoje, logo cedo. Eu disse: olha, muitas vezes nós pregamos para quem não é crente, quem nunca crê em Jesus. Quando nós vamos pregar para alguém que não conhece, nós falamos, né, essas palavras de Jesus. Ai, é uma palavra evangelística. É? Para quem foi que Jesus disse isso aqui? Foi para a multidão? Versículo 24, leia aí na sua Bíblia. Jesus disse para os discípulos, os escolhidos, que ele chamou, que ele deu a missão. Foi para esses que Jesus disse. E é para eu, é para mim, para você, que está dentro da vontade de Deus, que está servindo. É para a gente essa palavra. Se você quer seguir, continuar seguindo Jesus, toma a sua cruz, continue seguindo. Negue-se a si mesmo. Perca para ganhar. Porque se você ficar o tempo todo querendo ganhar, você vai perder. Você vai ganhar o material, mas você vai perder o espiritual. É para você. Que adianta você ganhar tanto aqui e perder sua alma? Você vigie. Se você precisar perder, se você precisar ser humilhado, seja. Quando Satanás vem com a conversinha, não precisa disso não. Para atrás de mim, Satanás. Pedra de tropeço. Esse capítulo é forte, gente. É forte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas essa exortação do Senhor de hoje, eu desejo que ela fique firmada no seu coração, na sua mente. Que você possa verdadeiramente ter coragem, ousadia para renunciar. Porque é necessário nós fazermos renúncias para estar com Jesus na vontade de Deus. Mas vai valer a pena. Se o Senhor resolver te fulminar hoje, agora, o que você tem para entregar para Ele? Se Jesus te chamar agora, tá no teu controle? Tu pode contar os teus dias, tuas horas de vida? Tu pode determinar quanto tempo tu vai viver? Não podemos fazer nada.
Deus é soberano, Deus é soberano. Não tem essa não, de eu faço o que eu quiser da minha vida, eu faço e aconteça, eu vou pra... Isso aí não vai acontecer, não vai se cumprir não. Está repreendido em nome de Jesus. Você que está com esse pensamento, tire esse pensamento demoníaco, diabólico da sua cabeça. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. É a palavra de Deus, ela vai se realizar. E você, Deus não quer que você fique de fora não. Eu pareço uma doida aqui. Eu tô aqui na janela aqui, né? Eu fico olhando aqui, às vezes alguém passa, olha pra cá e digo, meu Deus. A doida falando com o celular. É cada vergonha que eu passei, nem imagina. Os vizinhos, janela, de frente, e embaixo também, que passa e vê e olha, que eu moro em cima, né? Mas dá pra ver. Porque eu gravo na janela, de frente pra janela, né? Então, vocês imaginam as vergonhas que eu passo pra estar falando aqui com vocês. Às vezes eu fico, sei o que e tal. Falando alto. Conversa de doido mesmo. É assim. Eu estou negando minha vida. Eu estou negando a mim mesma. Porque se eu fosse pensar por mim, eu tô vergonha. Eu não vou, não. Eu sou muito tímida, não dá, não. Eu vou aparecer, não. Eu não vou, não. Quem vai falar? Eu não vou falar nada. Gente, eu não posso. Não dá certo pra mim, não. Vamos parar com isso. Se você tem algo em você, na sua personalidade, que está servindo de pedra de tropeço para você fazer a vontade de Deus, repreenda. Faça como Jesus disse. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Essa é a mensagem principal do capítulo de hoje. Nossa personalidade, nossas vontades, nossos gostos, nossos sonhos. Nada disso é maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Que Ele sabe que a vontade dEle é melhor. Muitas vezes a gente vai pelo nosso coração perverso, pelo nosso sentimento, e a gente deixa ser guiado e segue o conselho do Satanás, que fica dizendo, segue seu coração, vai, faz o que você sentir. Aí você vai, quebra a cara, depois você tá chorando, depressivo, e tá dizendo, por que, Senhor? Por causa disso. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, porque quem quiser ganhar, precisa perder. Vamos ficar com essa palavra, e até amanhã, no capítulo 17. Um beijo, um cheiro, um abraço, paz do Senhor para todos e até amanhã. Tchau!